Olá a todos e a todas, eu sou Rosália Ribeiro. Olá, eu sou Emília Silva. E juntamente com a nossa colega Rosa Martins, somos as autoras do projeto 100% CN da Texto. Do projeto 100% CN fazem parte o dossiê do professor, o manual do aluno, o manual versão do professor, o caderno de atividades e um banco de recursos que se encontram disponíveis na plataforma online Aula Digital. Detendo-nos especificamente no manual, nós acreditamos que ele facilita a aprendizagem através de uma disposição acessível e equilibrada dos conteúdos. Desde logo, na abertura de cada subtema, o aluno tem acesso a um conjunto de ideias que resume os principais aspectos do subtema que ali se inicia. Estas ideias damos-lhe o nome de ideias top. Nesta mesma página, o aluno tem acesso, através de um QR Code, a uma abertura dinâmica e estimulante que consiste num vídeo motivacional onde estão apresentadas as principais ideias do subtema que agora se inicia. Vamos-vos deixar um exemplo para que possam apreciar. Dinâmica externa da Terra. Já observaste com atenção a paisagem da tua região? Consegues identificar as suas principais características? Um dos aspectos que pode ajudar a caracterizar uma paisagem são as rochas que aí predominam. Consegues identificar as rochas que predominam na tua região? E sabias que existe uma grande diversidade de paisagens em Portugal? São as rochas de uma região que influenciam o tipo de paisagem e até muitas das atividades humanas, como a agricultura e a construção civil, que são condicionadas pelo tipo de rocha e alteram a paisagem. Mais do que a intervenção humana, é a própria natureza que, há milhares e milhares de anos, vem modelando e esculpindo as rochas, dando assim origem a diferentes tipos de formações geológicas. E como é que isso acontece? O que é que leva à alteração nas rochas? Que agentes e fenómenos foram e são responsáveis, ao longo do tempo, pela alteração da paisagem que nos rodeia? Continuando a apresentar aspectos que acreditamos que facilitam a aprendizagem dos nossos alunos, a apresentação dos conteúdos através de infografias e de imagens reais e de grande dimensão é sem dúvida um desses aspectos. O texto didático é claro, cuidado e sucinto, e ao longo do qual surgem dois tipos de destaque, cada um com a sua função. Temos então o texto a negrito e sublinhado que remete diretamente para o glossário e o negrito simples para que dá destaque a palavras-chave ou mais importantes do conteúdo. Também, para apoiar a aprendizagem, temos então notas e dicas ao longo do texto didático. Estas notas e dicas facilitam a interpretação, fornecem informações adicionais, reforçam ideias e auxiliam a resolução de exercícios mais complexos. Existem, ao longo do texto didático, questões para aplicação imediata, com perguntas quase sempre fechadas, para que os alunos as consigam realizar autonomamente. Ao longo do manual também disponibilizamos igualmente propostas de atividades práticas, rápidas e simples, que o aluno pode fazer em casa com materiais até do dia-a-dia. Chamamos a estas atividades de Instalabs e o intuito é facilitar e também motivar o aluno na sua aprendizagem. De referir que no final do manual encontram os resultados esperados e também algumas explicações para estas atividades rápidas e simples. Sim, Emília, estou certa que as características que acabaste de descrever do nosso manual 100% CN vão facilitar a aprendizagem dos nossos alunos, mas também acreditamos que pode estimular a aquisição e mobilização de competências por parte destes, designadamente através da proposta de atividades para a aplicação e integração de aprendizagens, com a identificação de competências às quais contribuem de forma mais relevante. Estas atividades para aplicação e integração de aprendizagens podem ser complementadas com recursos que estão disponíveis na aula digital, nomeadamente, por exemplo, os simuladores. Ao longo do manual também vão ser apresentadas propostas de trabalho prático e laboratorial que podem ser realizadas de forma interativa, sem haver necessidade de recorrer a materiais físicos, pois na aula digital o aluno e o professor têm acesso a vídeos laboratoriais onde, enfim, é possível acompanhar o desenvolvimento de uma atividade desta natureza.
Também existem propostas de saídas de campo, tanto no manual como no dossiê do professor. E a ideia é que estas propostas proporcionam, ou seja, uma oportunidade de o aluno desenvolver aprendizagens e competências no contexto real. Ao longo do manual também vão sendo propostas atividades do tipo ciências, tecnologia, sociedade e ambiente e atividades interdisciplinares, cujo objetivo é permitir articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar tópicos abordados em ciências. Estas atividades podem ser complementadas com animações interativas que temos disponíveis também na aula digital, como esta que vamos a seguir apresentar-vos. As rochas sedimentares são rochas formadas a partir de sedimentos que resultaram de outras rochas. Podemos considerar duas etapas no processo de formação das rochas sedimentares: a sedimentogênese e a diagênese. São numerosas as animações interativas que o projeto disponibiliza na aula digital. Agora gostaríamos de dar destaque a uma rubrica denominada Cidadania Ativa, que visa a integração contextualizada dos tópicos da cidadania para reflexão, contribuindo para a aquisição e mobilização de conhecimentos deste âmbito. O projeto 100% CN disponibiliza também muitos recursos que apoiam o aluno no estudo autónomo e na consolidação dos conteúdos. Vamos ver alguns. No manual do aluno estão disponíveis sínteses. No final de cada capítulo, estas mesmas sínteses são organizadas por tópicos e privilegiam uma linguagem visual, como podem observar. Além das sínteses, temos também disponíveis resumos visuais. Os resumos visuais aparecem no final de cada subtema, articulam os conteúdos dos capítulos e privilegiam igualmente uma linguagem visual. Para apoiar o estudo autónomo do aluno, o projeto 100% CN também disponibiliza o caderno de atividades. Aí o aluno tem acesso a guiões de estudo, resumos, fichas de resolução rápida, fichas de consolidação, fichas de avaliação e respectivas soluções. Os guiões de estudo têm a intenção de apoiar o aluno no estudo autónomo, fornecendo-lhe uma sequência de aprendizagem em que vai sendo proposto ao aluno que ele explore conteúdos ora do manual, ora recursos que estão disponíveis na aula digital. Existe um guião por cada capítulo e eles estão organizados em tópicos que coincidem com os tópicos dos capítulos do manual. Acreditamos que este recurso pode organizar o estudo autónomo e podem ser uma ótima ferramenta para o aluno estruturar a sua aprendizagem. Nestes guiões, o aluno tem acesso a um podcast através de QR Codes e, neste caso, existe um podcast por cada tópico do capítulo. Este podcast dá-lhe acesso a uma gravação áudio de, no máximo, 5 minutos, onde são explanados os conteúdos relativos àquele tópico. Cada mineral possui um conjunto de características específicas. Algumas propriedades, como a cor, o traço, o brilho, a clivagem, a fratura e a dureza, são fáceis de observar ou de testar, pelo que são usadas na identificação de minerais. Quanto à cor, podemos observar que alguns minerais têm uma cor característica, como é o caso da olivina, cuja cor verde azeitona justifica até o seu nome. Outros minerais, como o quartzo, podem apresentar várias cores diferentes. No caderno de atividades, o aluno também tem acesso a resumos organizados visualmente numa perspectiva mais esquemática, como se fossem resumos elaborados pelo próprio aluno. A ideia é que, de uma forma visual, ele tenha acesso a todos os conteúdos de um determinado capítulo de forma simples e visualmente cativante, aliciante. As fichas de resolução rápida disponíveis no caderno de atividades têm o objetivo de permitir ao aluno fazer uma verificação rápida das aprendizagens. Normalmente, as perguntas que são lá disponibilizadas e os exercícios são acessíveis e de aplicação direta dos conhecimentos. Já as fichas de consolidação abarcam mais do que um capítulo do subtema, apresentam atividades mais integradoras e desafiantes para os alunos
e, no geral, apresentam tipologia de exercícios mais diversificada. A ideia é serem um pouco mais desafiados. Os alunos, ao resolver estas atividades, terão que ir um bocadinho mais além. Ainda no caderno de atividades, o aluno também tem ao seu dispor um conjunto de fichas de avaliação que têm a intenção de lhe dar a oportunidade de fazer uma verificação final, autónoma, de forma integrada das aprendizagens que, neste caso, desenvolveu ao longo de um determinado capítulo. Queremos também destacar que o projeto 100% CN pretende também apoiar o professor na diversificação de estratégias e na prática do ensino diferenciado. Para tal, no manual Edição do Professor, estão disponibilizadas aprendizagens essenciais e também competências do perfil do aluno, nas várias páginas e nas atividades propostas, mas também facultamos informações adicionais de natureza científica e também várias sugestões metodológicas, de articulação interdisciplinar, entre outras. Estão também à disposição do professor propostas de solução e também remissões para outros componentes do projeto. No dossiê do professor estão também disponíveis muitos recursos editáveis e fotocopiáveis. Também disponibilizamos documentos de gestão curricular, nomeadamente planificações, a proposta de um DAC, vários instrumentos de avaliação diversificados, propostas de trabalho prático. Dentro da diferenciação pedagógica, disponibilizam fichas para alunos que possam ir um pouco mais além, fichas de ampliação, mas também para alunos que tenham um pouco mais de dificuldade, nomeadamente as fichas lúdico-didáticas. Disponibilizamos também apoio ao ensino digital. Não é, Rosália? Sim, Emília, a componente digital do projeto 100% CN também não foi descurada. Foram criadas centenas de novos recursos digitais que vão ao encontro de todos os conteúdos que são apresentados no manual. Estes conteúdos estão integrados no manual digital, acessíveis na zona do projeto. São recursos digitais para todos os alunos, todos os momentos, nomeadamente para a avaliação, para a apresentação de conteúdos e para o reforço das aprendizagens. Para a apresentação de conteúdos e apoio ao estudo, o projeto 100% CN, na sua componente digital, disponibiliza para o professor apresentações em PowerPoint. Estas apresentações estão de acordo com os tópicos da matéria, existe uma apresentação por cada tópico da matéria e a própria estruturação do PowerPoint segue a descrição do conteúdo didático. Para além das apresentações em PowerPoint, também são disponibilizadas animações, vídeos, infográficos e fotos 360, que ajudam não só o professor a apresentar os conteúdos, como também podem servir de apoio ao estudo por parte do aluno. Com vista a apoiar a consolidação de aprendizagens e apoiar o estudo, o projeto 100% CN, na componente digital, neste caso alocado na plataforma Aula Digital, também disponibiliza a alunos e professores vídeos laboratoriais, simuladores, sínteses, podcasts, infográficos, animações, entre outros recursos que de facto vão fazer a diferença com certeza. Para a avaliação são disponibilizados CAUTs e testes interativos com resposta imediata e relatórios no caso da prestação dos alunos após a sua participação neste tipo de recursos. No âmbito ainda da componente digital, não poderíamos deixar de dar destaque à App Smart. Esta aplicação permite ao aluno ter acesso a vídeos para compreender e rever melhor a matéria, a quizzes rápidos, com explicação imediata, que lhe permitem, no caso, ir avaliando o seu progresso em termos da sua própria aprendizagem. Uma das vantagens que qualquer aplicação tem, e esta com certeza não é diferente, é permitir que o aluno tenha acesso a todos estes recursos em qualquer lugar. Portanto, isto será de facto um ponto forte desta componente do digital, digamos assim, do projeto 100% CN. Com tudo isto que eu e a Emília aqui partilhamos convosco, de facto nós estamos convictas que este projeto pode facilitar a aprendizagem através de uma distribuição clara e equilibrada dos conteúdos no manual, apoiar o professor a diversificar estratégias e a praticar um ensino diferenciado, estimular o aluno na aquisição e mobilização de competências e apoiá-lo também no estudo autónomo e na consolidação das suas aprendizagens.
Para concluirmos esta nossa apresentação, vamos partilhar convosco 3 exemplos práticos de como podemos explorar o Manual 100% CN enquanto ferramenta de aprendizagem ativa. O primeiro exemplo que temos para partilhar convosco remete-nos para o primeiro capítulo do manual, mais propriamente para o capítulo Paisagens, Rochas e Minerais. No caso, vamos nos deter no tópico relativo à identificação dos minerais. Neste âmbito, na página 16 do manual, é proposto aos alunos que, quando estão a estudar a propriedade da dureza, identifiquem a dureza de um determinado mineral que desconhecem com base em propriedades e informações que lhes são fornecidas. Fim desta atividade, podemos propor aos alunos, se for possível, e neste caso eles vão necessitar de recursos digitais, de um telemóvel, de um tablet ou de um PC, para poderem explorar o simulador escala de Mohs. Este simulador disponibiliza um conjunto de amostras acerca das quais podemos averiguar a sua dureza. Permite-nos selecionar os minerais e verificar se risca ou é riscado por um dos termos da escala de Mohs, até chegarmos à determinação da sua dureza, tudo de forma virtual. A exploração deste simulador vai permitir ao aluno testar situações diferentes daquelas que testou no decurso da atividade da página 16. Vai permitir que analisar os resultados, discutir esses resultados com os seus pares e consolidar aprendizagens relativamente ao conceito de dureza. Estamos certas que esta atividade terá uma grande receptividade por parte dos nossos alunos, não só em termos motivacionais, como também naquilo que será a consolidação das suas próprias aprendizagens. O nosso segundo exemplo que gostaríamos de partilhar convosco remete-nos para o capítulo 9, mais propriamente da atividade sísmica. No caso, vamos abordar o tópico Registro e Avaliação de Sismos. Neste tópico, existe disponível para o professor uma animação que se chama precisamente Registro e Avaliação de Sismos, que pode servir de base para nós construirmos uma atividade de aprendizagem ativa com os nossos alunos. Partilhamos convosco, antes de mais, essa animação para tomarem contacto com a mesma. O ramo da geologia que estuda os sismos é a sismologia e os cientistas que os estudam chamam-se sismólogos. Os sismos resultam de movimentos vibratórios da litosfera, provocados pela libertação brusca de energia. Esta energia propaga-se sob a forma de ondas sísmicas que provocam a vibração nos solos. As vibrações podem ser captadas em estações sísmicas através de aparelhos próprios, os sismógrafos, cujo registro é designado de sismograma. A análise dos sismogramas obtidos em diferentes estações sísmicas permite-nos saber a localização do hipocentro e do epicentro, a energia libertada e a duração do sismo. Os sismos podem ser avaliados através da sua intensidade e da sua magnitude. A intensidade avalia qualitativamente os danos causados por um sismo e é expressa, por exemplo, na escala macrosísmica europeia. A intensidade expressa-se em numeração romana numa escala de 1 a 12. A magnitude mede a energia libertada no hipocentro e é expressa através da escala de Richter. A animação que acabamos de assistir pode servir de base para uma atividade em que propomos aos alunos que, após a exploração deste recurso, criem um mapa mental, um póster, um infográfico, onde resumam as principais ideias do recurso que acabaram de explorar. Esta tarefa pode ser realizada individualmente ou em grupo, pode ficar registada no caderno diário ou pode implicar o recurso a uma ferramenta digital. No final, os alunos podem ser desafiados a apresentar o produto final da sua tarefa, digamos assim, à restante turma. Isso criará a oportunidade de tanto darem como receberem feedback acerca do seu próprio trabalho. Acreditamos que esta atividade, para além de potenciar a consolidação de aprendizagens, também pode permitir o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória, tais como colaboração, comunicação, autonomia e pensamento criativo.
Para o nosso terceiro e último exemplo prático de atividades de aprendizagem ativa, apoiadas com recursos do projeto 100% CN, continuamos no 9º capítulo da atividade sísmica, mais concretamente no tópico relativo à prevenção e proteção contra sismos. Nesta atividade, após terem analisado a informação disponível na dupla página sobre o que fazer antes, durante e após a ocorrência de um sismo, os alunos são desafiados a analisar diversos aspectos relacionados com a prevenção e proteção contra sismos na sua escola. A ideia é que, em grupo, observem, analisem o que se está a passar na sua escola no que diz respeito a estes aspectos e identificar áreas em que possa haver necessidade de melhoria. Construírem com base nesta informação um relatório que possam partilhar com os seus colegas na turma ou com a própria entidade escola, no sentido de se agir para corrigir caso haja alguma necessidade nesse sentido. Paralelamente a esta atividade, podemos propor aos alunos a construção de um kit de emergência para ficar na sala de aula. Podemos também convidá-los a levar esta ideia para casa e construírem, juntamente com a restante família, também um kit de emergência. Para nos apoiar no desenvolvimento destas atividades, temos à nossa disposição no dossiê do professor uma lista de verificação que serve para orientar os alunos na atividade de análise do plano de proteção e prevenção da escola, um guião e uma lista de verificação para a organização do kit de emergência. Obrigada pelo interesse manifestado pelo projeto 100% CN da Texto. Antes de terminarmos, gostaríamos muito de vos convidar a visitar o nosso site. Até breve!